Uma decisão. Às vezes é só isso entre você e a sua próxima vitória. Mas você não precisa decidir sozinho, não precisa decidir sozinha. O Salmo 91 garante que Deus responde quando você clama. Ele não te trouxe até aqui para te deixar confuso diante de uma escolha. Cada porta que aparece hoje já foi vista por Ele antes. Confie. O Deus que te guardou até agora é o mesmo que vai te guiar daqui para frente. Agradeça porque a direção já está dada. O devocional complementar está no link do comentário fixado. A oração começa agora. Vem. O Salmo 91 não é só um poema bonito. É uma declaração de guerra contra tudo que tenta te paralisar. É a voz de Deus chegando antes da sua decisão. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do caçador e da peste devastadora. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua fidelidade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão perto de ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Como fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Pois Ele ordenará que os seus anjos cuidem de ti em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a víbora, calcarás aos pés o leão feroz e a serpente. Porque me amou, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele tirarei a angústia e o honrarei. Com longos dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, a gente chega até o teu trono agora com o coração aberto, com tudo que está pesando, com tudo que está confuso, com as perguntas que não saem da cabeça desde ontem, desde a semana passada, desde aquele momento em que a vida jogou uma escolha na frente e o coração ficou ali, parado, sem saber para que lado ir. Pai, hoje a gente não chegou com discursos prontos. A gente chegou com a alma cansada de segurar tanto peso sozinho, sozinha. E é exatamente aqui, nessa fragilidade, que o teu Salmo 91 faz sentido de um jeito diferente. Porque esse salmo não foi escrito para pessoas que já resolveram tudo. Ele foi escrito para quem está no meio da travessia, com a decisão ainda nas mãos, sem saber ao certo qual caminho escolher. E olha que coisa linda, meu Senhor. O teu salmo começa dizendo que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, esse habita. Não é visita, não é passagem, é morada, é quem ficou. É quem decidiu que o teu abrigo era melhor do que qualquer explicação humana. E essa pessoa, essa que decidiu ficar debaixo da tua sombra, ela pode dizer com a boca cheia: Tu és o meu refúgio. Não vai ser, não pode ser. É presente, agora, neste momento. Meu Pai, intercedo agora por cada homem e cada mulher que está diante de uma decisão que parece enorme demais para eles. Uma decisão de carreira, de relacionamento, de família, de fé, de saúde, de finanças, de futuro. Aquela decisão que fica girando na cabeça às 3 horas da manhã, quando o sono vai embora e o coração começa a disparar. Conheces cada um deles pelo nome, meu Senhor. Conheces o endereço exato da angústia de cada um. E é por isso que eu me aproximo do teu trono com ousadia, como diz em Hebreus 4, versículo 16, para que possamos receber misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E esse tempo é agora. Senhor, atente para isso.
Cada pessoa que está ouvindo essa oração neste momento não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi coincidência. Foi a tua mão conduzindo. Foi a tua voz sussurrando que era hora de parar de buscar, de se colocar diante do teu trono e deixar que tu falasses mais alto do que o medo. Me escute agora, meu Pai. Eu sei que tu ouve, eu sei que tu vê e eu sei que tu age. Por isso, eu ergo a voz com confiança e com fé viva, não com fé fingida, não com palavras de fachada, mas com uma certeza que vem da tua própria palavra. Tu disseste em Jeremias 29, versículo 11, que conheces os planos que tens para nós, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de futuro e de esperança. Não é isso que a gente precisa ouvir agora, meu Senhor? Não é isso? Porque tem gente que está ouvindo essa oração achando que o melhor já passou, que a chance foi embora, que a porta fechou antes de eles chegarem. E eu preciso interceder por essa pessoa agora, meu Pai. Preciso pedir que o Teu Espírito Santo chegue onde a voz humana não alcança, onde a lógica não tem resposta, onde o coração está quase convencido de que não há mais saída boa nenhuma. Senhor, quebra essa mentira. Quebra com a tua palavra que é viva, que é ativa, que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, como diz Hebreus 4, versículo 12. Deixa essa palavra entrar fundo. Deixa ela cortar o que precisa ser cortado. O medo que está disfarçado de prudência, a desconfiança que está se passando por sabedoria, a paralisia que está fingindo ser cuidado. Porque tem uma diferença enorme entre esperar em Ti e ficar parado com medo. E eu oro para que cada pessoa que está ouvindo isso consiga enxergar essa diferença hoje. Meu belíssimo Deus, o Salmo 91 diz que Tu livrarás do laço do caçador. E eu quero falar sobre esse laço agora, porque ele não é sempre o que a gente pensa. O laço do caçador não é sempre uma tragédia óbvia. Às vezes o laço é a indecisão que dura meses. O laço é a voz que diz que você não está pronto ainda, que não é a hora, que pode dar errado, que outros tentaram e não conseguiram. Esse laço é real, meu Senhor, e ele prende, ele paralisa, ele faz a pessoa ficar tanto tempo parada que um dia ela olha para trás e vê tudo que deixou de viver porque teve medo de decidir. E eu clamo agora que Tu livres cada um desse laço, que Tu mostres com clareza o que é prudência de fato e o que é medo disfarçado, que Tu sopres sobre cada coração ouvinte com o Teu espírito de sabedoria e de entendimento, como está em Isaías 11, versículo 2. Porque Tu não nos deste espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como diz 2 Timóteo 1, versículo 7. Olha que poderoso isso, meu Pai. Tu não nos deste timidez. E então, de onde vem esse medo todo? Não veio de Ti, não tem origem divina. E se não veio de Ti, não precisa ficar. Senhor, eu oro com toda a força dessa convicção, que o medo vá embora agora, não amanhã, não quando a situação melhorar. Agora, que ele perca o poder que tinha sobre a mente e sobre o coração de cada ouvinte. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz de Filipenses 4, versículo 7, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus. Que seja assim, meu Pai, que seja assim. E ao mesmo tempo que eu peço pela libertação do medo, eu quero agradecer, porque a gratidão não é só para quando tudo está resolvido. A gratidão mais forte é aquela que nasce no meio da tempestade, é aquela que diz: eu ainda não vi a resposta, mas eu já te agradeço porque sei que tu age. Eu ainda não sei qual caminho escolher, mas eu já te agradeço porque sei que tu conheces o caminho certo. Isso é fé, meu Senhor, fé de verdade. Não a fé que só aparece quando está tudo bem. A fé que fica de joelhos quando está escuro e ainda assim diz: Tu és bom, Tu és fiel, Tu não me abandonas. Pai, intercedo agora por cada família que está dividida por conta de uma decisão.
Aquelas famílias onde o marido pensa de um jeito e a esposa pensa de outro. Onde os filhos não entendem as escolhas dos pais. Onde a decisão de um afeta a vida de muitos e o peso disso é quase insuportável. Eu trago cada uma dessas famílias ao teu trono agora. Tu és o Deus que reuniu o que estava espalhado. Tu és o Deus que trouxe ordem onde só havia confusão. Gênesis 1 já mostrou isso. Quando a terra estava sem forma e vazia, tu falaste e a luz apareceu. Quando não havia organização nenhuma, a tua voz criou estrutura. E eu acredito que essa mesma voz, esse mesmo poder, está disponível para cada família que está sem forma e vazia diante de uma escolha difícil. Fala, meu Senhor. Fala mais alto do que a confusão. Fala mais alto do que o orgulho. Fala mais alto do que o medo do futuro. E quando tu falares, que cada coração reconheça a tua voz, porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz, como disse Jesus em João 10, versículo 27. E tu as conheces, e elas te seguem. Que cada pessoa ouvinte siga agora, que decida seguir, que faça da decisão de confiar em ti o primeiro passo de todos os outros passos. Meu querido Deus, o Salmo diz que debaixo das tuas asas a gente se refugia. E essa imagem, meu Pai, essa imagem faz o coração se acalmar de um jeito que nenhuma terapia humana consegue. Porque é a imagem de proteção total, de cobertura completa, de um pai que cobre os filhos com o próprio corpo antes de deixar que o vento os atinja. E eu preciso declarar isso agora com toda a fé. A pessoa que está ouvindo essa oração está coberta, está sob abrigo. Não importa o tamanho da decisão que ela precisa tomar. Não importa o risco que ela enxerga no horizonte. Tu és maior do que qualquer risco. Tu és mais amplo do que qualquer horizonte. E debaixo das tuas asas o medo não tem acesso. Não tem acesso, meu Pai. Senhor, eu quero falar agora sobre algo que poucos têm coragem de admitir. Tem gente que está com medo não de errar a decisão, mas de acertar. Isso parece estranho, não é mesmo? Mas é real. Tem pessoas que têm medo do que vem depois do sim. Medo do que muda quando a porta se abre. Medo de não estar preparado, não estar preparada para receber o que sempre pediu. E aí, a procrastinação se instala não como preguiça, mas como autodefesa. Como se a pessoa dissesse por dentro: se eu não decidir, pelo menos não vou ter que lidar com o novo. E eu oro agora contra essa armadilha, meu Pai, porque ela é sutil, ela se esconde embaixo de palavras bonitas. Ainda não é a hora. Preciso me preparar mais, quando as condições forem melhores. E às vezes, de fato, é sabedoria esperar. Mas às vezes, meu Senhor, é só medo com roupa de prudência. Que o Teu Espírito Santo faça a diferença agora dentro de cada coração. Que cada pessoa que está ouvindo saiba distinguir entre o Teu tempo e o próprio medo. Que saiba reconhecer quando Tu estás dizendo espera e quando Tu estás dizendo vai. Porque Tu falarás. Tu já estás falando. A questão é se a gente está com o coração aberto o suficiente para ouvir. E eu acredito que está, meu Pai. Acredito que cada um que chegou até aqui veio com o coração aberto, veio buscando. E a Tua palavra diz em Mateus 7, versículo 7, que quem busca, acha. Não pode ser. Não talvez ache. Acha. É garantia Tua. É promessa de Filho de Deus. E o Filho de Deus não falhou uma vez sequer nas promessas que fez. Então eu declaro agora com plena confiança: quem está buscando hoje vai achar. Quem está ouvindo essa oração com o coração aberto vai receber. Quem está batendo nessa porta vai ver ela se abrir. Não porque a gente merece mais do que outros, mas porque Tu és fiel assim, meu Senhor. Porque a Tua fidelidade não depende da nossa perfeição. Ela depende do Teu caráter, e o Teu caráter nunca muda. Glória, meu Pai.
Glória, eu quero interceder agora por aquele homem que está carregando o peso de ser o provedor da família e não sabe mais como sustentar o que construiu. Que acordou hoje de manhã sem saber que decisão tomar sobre o trabalho, sobre o negócio, sobre as contas, sobre o futuro dos filhos. Que olhou para o teto no escuro e ficou ali, pesado, sem resposta. Senhor, esse homem está ouvindo essa oração agora. E eu peço que tu chegues até ele com o teu cuidado de pai. Que tu digas a ele que ele não está sozinho nessa. Que o Deus que alimentou Elias no deserto, como está em 1 Reis 19, é o mesmo Deus que está olhando para ele hoje, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, com o mesmo poder. Que esse homem levante a cabeça, meu Pai, que ele respire fundo no teu espírito e saiba que a saída existe, que ela está no teu plano, que ela vai aparecer no momento certo e que, enquanto ela não aparece, a tua graça é suficiente para sustentar cada dia. Como Paulo descobriu em 2 Coríntios 12, versículo 9, a tua graça basta, sempre bastou, sempre vai bastar. E eu quero interceder agora também por aquela mulher que está exausta de tentar, que colocou tanto de si mesma em escolhas que não deram o retorno que esperava, que sacrificou tempo, energia, sonhos, relacionamentos para ver resultados que ainda não chegaram, que está na beira de desistir, não porque é fraca, mas porque está cansada de uma luta que parece não ter fim. Senhor, essa mulher merece ouvir hoje que o teu Deus não desperdiça dor, que tudo que ela passou até aqui foi visto por ti, cada lágrima foi registrada, cada noite difícil foi conhecida, e que o que parece ter sido perdido nas escolhas do passado, tu tens o poder de restaurar. Porque o Senhor restituiu em dobro tudo que Jó perdeu, como está em Jó 42, versículo 10. E tu és o mesmo Deus hoje, que essa mulher não desista hoje, meu Pai. Que ela ouça essa oração e sinta que vale a pena continuar. Que a próxima decisão que ela tomar esteja alinhada com o teu propósito para a vida dela. E que ela encontre forças, não na própria determinação, mas no teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Meu amado Criador, o Salmo diz que 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, mas não chegará perto de quem habita no teu abrigo. E eu preciso demorar um pouco nessa parte, porque ela é extraordinária. Não diz que a pessoa que confia em ti vai ficar imune às tempestades que existem no mundo. Não diz que nada ruim vai acontecer ao redor. Diz que o que cai ao lado não chega até ela. Há uma diferença enorme nisso, porque a vida vai ter turbulência, o mercado vai oscilar, as relações vão ter conflito, as decisões nem sempre vão ter saídas fáceis. O mundo ao redor vai continuar sendo o mundo ao redor. Mas quem está no teu abrigo, meu Senhor, quem genuinamente habita debaixo da tua cobertura, esse vê a tempestade, mas não é destruído por ela. Esse atravessa o fogo como os 3 jovens de Daniel 3, que saíram da fornalha sem nem cheiro de fumaça. Isso é o que eu pedi para cada ouvinte hoje. Não uma vida sem decisões difíceis, mas a cobertura divina que faz a pessoa atravessar as decisões difíceis sem ser consumida por elas, que faz ela sair do outro lado mais forte, mais sábia, mais cheia de fé do que entrou. Porque é assim que tu constróis pessoas, meu Pai, não numa estufa blindada de todo desconforto, mas numa travessia real, com tua presença real, com tua sabedoria real, com tua paz real, que guarda o coração mesmo quando a mente não entende. Senhor, eu quero falar sobre gratidão agora, porque ela é parte essencial dessa oração. A gratidão não é uma emoção que aparece depois que tudo se resolve. A gratidão mais poderosa é a que aparece antes. É aquela que diz: eu ainda não sei o resultado, mas eu já te agradeço porque sei quem tu és. Isso é o que fez Paulo e Silas cantarem na prisão em Atos 16. Eles não esperaram a libertação para agradecer. Eles agradeceram antes, e a gratidão deles abriu portas
que a reclamação jamais abriria. As fundações tremeram, os grilhões caíram, a liberdade chegou. Não porque eles tinham razão de cantar pela situação, mas porque eles escolheram honrar a ti mesmo dentro da situação. E eu oro para que cada pessoa ouvinte faça essa escolha agora, não no próximo domingo, não quando a decisão se resolver, agora. Que o coração encontre motivos para te agradecer, mesmo no meio da espera. Que a boca abra para declarar bondade, mesmo antes de ver o resultado. Que a fé seja tão viva e tão real que produza gratidão antecipada. Porque gratidão antecipada é declaração de fé. É dizer a ti, meu Senhor, eu já acredito que o que vem pela frente é bom. Não porque a minha lógica diz isso, mas porque a tua palavra diz. E a tua palavra é mais confiável do que qualquer análise humana. Meu belíssimo Deus, eu oro agora por aquelas pessoas que precisam tomar uma decisão que envolve outras pessoas, que precisam dizer um sim ou um não que vai impactar uma vida além da própria, que sentem o peso da responsabilidade como uma pedra no peito, que têm medo de errar e machucar alguém que amam. Pai, esse é um dos pesos mais difíceis que existe. Não é fácil decidir quando a decisão carrega o rosto de alguém que você ama. E eu reconheço isso diante de ti. Mas também me lembro do que está em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E eu me apego a essa promessa agora por cada pessoa que está nessa situação. Que ela confie, que ela coloque a decisão nas tuas mãos com honestidade total. Que ela diga, Senhor, eu não sei o suficiente para fazer isso sozinho, sozinha, mas tu sabes, e eu confio que tu vais me mostrar o caminho certo. E quando ela disser isso de coração, meu Pai, quando ela realmente entregar, acontece algo que nenhuma consultoria humana consegue produzir. A paz chega, aquela paz que não faz sentido racional, que aparece no meio da confusão e diz, está bem, está nas mãos certas, pode andar. Senhor, faz isso agora em cada coração que está tenso demais para ouvir. Afrouxe os nós, suavize o que está rígido, derreta o gelo do medo com o calor do teu amor, porque o teu amor perfeito lança fora o temor, como diz 1 João 4, versículo 18. Não reduz o temor, não diminui, lança fora, expulsa, elimina, que seja assim, meu Pai, que seja assim. Querido Deus, quero interceder agora por aquele jovem que está diante da primeira grande decisão da vida, que está saindo da casa dos pais, ou escolhendo uma carreira, ou iniciando um relacionamento sério, ou dando o primeiro passo num projeto que carrega há muito tempo no coração, que está entusiasmado por um lado, mas cheio de incerteza por outro, que sente que o mundo é grande demais e ele é pequeno demais para navegar tudo isso. Senhor, esse jovem precisa saber que tu não chamas os equipados, tu equipas os chamados, que Moisés tinha desculpa quando tu o chamaste. Gideão tinha medo quando tu o encontraste. Jeremias achava que era jovem demais quando tu o escolheste. E mesmo assim, tu usastes cada um deles de um jeito que nenhum ser humano conseguiria prever. Que esse jovem ouça isso hoje, meu Pai. Que ele saiba que a sua insuficiência não é obstáculo para ti. Que a tua força é especialista em trabalhar com fraqueza humana e que a melhor decisão que ele pode tomar não é a decisão mais segura ou a mais calculada. É a decisão que ele toma depois de se colocar diante de ti com o coração aberto e dizer, Senhor, me guia, e tu vais guiar, meu Pai, porque tu prometeste, porque és o bom pastor que vai diante das ovelhas e as conduz, como está em João 10, versículo 4. Não empurra por trás com ansiedade, vai na frente com segurança, e quem segue esse pastor não se perde. Meu Senhor, eu quero falar agora sobre o que acontece depois que a decisão é tomada. Porque tem gente que decide com fé,
caminha com fé, e aí bate a dúvida no dia seguinte. Será que eu fiz certo? Será que deveria ter esperado mais? E se eu errei? Esse ciclo de ansiedade pós-decisão é real e é devastador, e ele rouba a paz de quem acabou de dar um passo corajoso. E eu oro agora por essa proteção específica, meu Pai, que depois que a decisão for tomada em fé, a mente não seja invadida pela dúvida paralisante. Que o coração não fique oscilando entre o que foi decidido e o que poderia ter sido diferente. Que haja firmeza, que haja ancoragem, que o Espírito Santo seja o estabilizador de cada mente que tende a revisitar o passado com arrependimento desnecessário. Porque tem uma diferença entre revisão saudável e autocrítica destrutiva. A revisão saudável aprende com o que passou e segue em frente mais sábia. A autocrítica destrutiva fica girando em círculo no que não pode mais ser mudado. E eu oro para que cada pessoa saiba fazer essa diferença, para que ela aprenda, para que ela cresça, para que ela siga. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, como está em Apocalipse 21, versículo 5. Não algumas coisas, todas. E isso inclui as decisões que não deram o resultado que a gente esperava. Inclui os caminhos que pareciam certos e que fizeram uma curva inesperada. Porque na tua mão, meu Senhor, até o erro pode virar trampolim. Até a queda pode virar lição que eleva. Não é verdade isso? Não é exatamente isso que a história de José revela? Ele foi vendido pelos irmãos, foi preso sem culpa, foi esquecido pelo copeiro e mesmo assim chegou ao palácio. Mesmo assim se tornou o segundo do Egito. Mesmo assim salvou a mesma família que tentou destruí-lo. E quando os irmãos chegaram com medo do julgamento, José disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem, como está em Gênesis 50, versículo 20. Meu Pai, que cada pessoa ouvinte receba essa verdade hoje como se fosse a primeira vez. Que ela olhe para decisões passadas que pareciam erradas e consiga enxergar a tua mão ali. Que ela consiga dizer com honestidade: o que aconteceu comigo foi difícil, mas Deus estava em cada detalhe. E se Ele estava no passado, Ele também está no presente e também estará no futuro. Isso é fé que liberta. Isso é confiança que transforma. Senhor, eu quero agradecer agora pela fidelidade que já foi demonstrada, porque esse é o argumento mais forte que eu tenho. Não é teoria, é história, é trajetória, é o registro vivo de tudo que tu já fizestes na vida de cada pessoa que está ouvindo. Pensa comigo, meu Senhor, cada pessoa que está aqui passou por momentos em que achava que não ia conseguir, e conseguiu. Passou por situações que pareciam sem saída, e a saída apareceu. Passou por perdas que pareciam definitivas, e tu restauraste. Passou por portas que fecharam, e outras abriram. Passou por decisões difíceis no passado, e está aqui, viva, de pé, ouvindo essa oração. Isso não é pouca coisa, isso é testemunho, isso é prova viva de que tu não abandonas, de que tu és fiel, de que o Deus que guardou até aqui é o mesmo que vai guardar daqui para frente. E por isso eu agradeço, meu Pai, por cada vez que a tua mão segurou quando a gente estava prestes a cair, por cada vez que a tua voz falou quando o silêncio era ensurdecedor, por cada vez que a tua paz apareceu quando o caos estava instalado, por cada porta que tu abristes, por cada porta que tu fechastes, porque às vezes o teu não é mais misericordioso do que o nosso sim. E eu agradeço também pelas decisões que não foram tomadas ainda, pelas portas que ainda estão fechadas e que tu vais abrir no tempo certo, pelas oportunidades que ainda estão no teu plano e que ainda não apareceram, porque o teu tempo não é o nosso tempo. E como está em Eclesiastes 3, versículo 11, tu fazes tudo belo no seu tempo, meu Pai, não no nosso, no teu. E isso é uma das coisas mais difíceis de aceitar, não é mesmo? Porque a gente quer agora.
A geração de hoje foi treinada para querer agora, entrega rápida, resposta imediata, resultado instantâneo. E quando a resposta de Deus vem no ritmo do eterno e não no ritmo do urgente, a espera parece punição. Mas não é punição, meu Senhor, é preparação. É o período em que tu trabalhas por dentro o que a gente ainda não consegue ver por fora. É o tempo em que o caráter é formado, a fé é testada, a confiança é aprofundada. É o período de gestação antes do nascimento. E nenhuma mãe diz que a gestação foi punição quando ela coloca o filho nos braços. Que cada pessoa ouvinte entenda isso hoje, meu Pai. Que o período de espera diante de uma decisão não é abandono teu, é cuidado teu. É o teu jeito de garantir que quando a resposta chegar, a pessoa vai estar pronta para recebê-la e para administrá-la com sabedoria. Meu amado Criador, eu quero interceder agora por aquela pessoa que está carregando uma decisão que ela não escolheu carregar, que foi colocada numa posição de escolha por causa de circunstâncias que estavam fora do seu controle, que não pediu para estar diante dessa encruzilhada, que está ali não porque quis, mas porque a vida chegou e empurrou. Uma crise de saúde que obrigou a repensar tudo. Uma demissão que chegou sem avisar, uma separação que não foi planejada, uma perda que mudou o mapa da vida de um jeito que ela ainda não sabe como processar. Senhor, essa pessoa não está aqui por escolha própria. Está aqui porque não tinha para onde mais ir. E é exatamente aí que o teu Salmo 91 brilha de um jeito diferente. Porque ele não foi escrito para pessoas em dias tranquilos. Foi escrito para quem está no meio do fogo, para quem está na fronteira entre o que era e o que vai ser, para quem não sabe o que vem depois, mas precisa dar um passo. E o que o Salmo diz para essa pessoa? Diz que ela clamará a mim e eu lhe responderei. Não se ela fizer tudo certo, não se ela merecer a resposta, não se ela tiver fé suficiente pelos padrões de alguma teologia humana. Se ela clamar, é o suficiente. O clamor já é o suficiente. E eu oro por esse clamor agora, meu Pai. Que cada pessoa que está no limite, que está no fundo, que está sem saber mais o que fazer, abra a boca e clame. Que ela não fique em silêncio achando que não merece ser ouvida. Que ela não fique calada com vergonha de estar nessa situação. Que ela clame com as palavras que tem, com a fé que sobrou, com o coração partido do jeito que está, porque tu não precisas de uma oração perfeita para agir, meu Senhor. Tu precisas de um coração que te busca, e esse coração tu não desprezas. Como está no Salmo 51, versículo 17, o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito, tu não desprezas. Não desprezas, meu Pai. Pelo contrário, tu te aproximas, tu te inclinas, tu ouve e tu age. Então que cada ouvinte saiba disso hoje, que o seu estado atual não é um impedimento para a tua ação, que a sua confusão não te afasta, que a sua dúvida não te ofende, que o teu amor é maior do que qualquer estado em que a pessoa se encontra. E que esse amor é o fundamento mais sólido sobre o qual qualquer decisão pode ser construída. Senhor, eu quero falar sobre vitória agora, porque essa oração não é de derrota. Essa oração é de quem sabe que já ganhou. Não porque a batalha acabou, mas porque o vencedor já foi revelado. E o vencedor não é o medo, não é a confusão, não é a circunstância. O vencedor é aquele que habita no abrigo do Altíssimo. O vencedor é aquele que fez do Senhor o seu refúgio. E eu declaro isso agora com toda a convicção que a palavra de Deus me dá. Cada pessoa que está ouvindo essa oração e que colocou a sua confiança em ti, essa pessoa já é vencedora. Não vai ser. Já é, porque a vitória não está no resultado final que a gente ainda não viu. A vitória está em quem está do teu lado nessa travessia. E se tu estás do lado, meu Senhor, quem pode estar contra?
Como está em Romanos 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu Pai, ninguém e nada tem poder de desfazer o que tu determinastes. Nenhuma decisão errada do passado tem poder de cancelar o teu propósito. Nenhuma porta fechada tem poder de apagar o que tu escrevestes no destino de cada um. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como está em Romanos 11, versículo 29. Irrevogáveis, meu Senhor. Não podem ser revogados. Isso significa que o propósito que tu colocaste dentro de cada pessoa que está ouvindo ainda está lá, ainda está vivo, ainda está esperando o momento certo de se manifestar. A decisão de hoje pode ser a chave que abre essa porta. E eu oro para que cada pessoa tenha coragem de usar essa chave. Meu Pai, eu intercedo agora por aqueles que já tomaram uma decisão recentemente e ainda não viram o resultado, que deram o passo com fé e o terreno ainda parece incerto, que plantaram a semente e o solo ainda parece seco, que obedeceram e o caminho ainda parece longo, que a tua palavra chegue até eles como água fresca agora. A palavra que está em Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. A seu tempo, não no nosso tempo, mas tem um tempo, e ele vem, e a colheita vem, e o resultado vem, desde que a gente não desanime antes. Senhor, fortalece agora cada coração que está no intervalo entre o passo de fé e a manifestação do resultado. Esse é o intervalo mais difícil. É ali que o desânimo tenta entrar pela porta dos fundos. É ali que a voz da dúvida fala mais alto. É ali que o olhar humano começa a calcular e concluir que não vai funcionar. Mas é também ali que a fé prova o seu valor. Porque fé não é precisar da evidência para crer, é crer antes da evidência aparecer. E como está em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que cada pessoa ouvinte tenha essa fé hoje, meu Pai. A fé que é certeza, a fé que é prova do invisível, a fé que não depende do que os olhos estão vendo agora, mas do que o coração sabe que está vindo, e que essa fé produza paz. Não a paz como o mundo dá, como Jesus mesmo disse em João 14, versículo 27. A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz de Jesus permanece mesmo quando as circunstâncias não mudaram. É uma paz que não faz sentido para quem está de fora olhando, mas faz todo o sentido para quem está dentro do teu abrigo. Santo Deus, eu quero interceder agora por algo que poucas pessoas falam, mas que muita gente sente. O peso de ter que decidir quando a pessoa ao redor não entende a decisão, quando a família não apoia, quando os amigos acham que é loucura, quando o ambiente ao redor está cheio de vozes que discordam e que fazem a pessoa questionar se o que sente no coração é real ou se é ilusão. Esse é um peso enorme, meu Pai. E eu sei que tem gente ouvindo essa oração que está nessa situação exata, que sente algo forte por dentro, uma direção, um chamado, uma certeza, mas que ao redor só encontra ceticismo e resistência. E eu oro agora pela fortaleza interior desse coração, que ele não confunda a aprovação humana com confirmação divina, que ele entenda que nem sempre o que tu confirmas é o que os outros aplaudem, que Noé construiu um barco no deserto sem nenhum apoio ao redor, que Abraão saiu sem saber para onde ia, como está em Hebreus 11, versículo 8, que Davi foi ungido rei quando ainda cheirava a ovelha, e os irmãos nem foram chamados para a cerimônia. Meu Senhor, o teu jeito de escolher e de confirmar não é o jeito humano. E eu oro para que cada pessoa ouvinte tenha discernimento suficiente para saber quando está seguindo a tua voz genuinamente e quando está confundindo desejo próprio com direção divina. Porque essa distinção é fundamental. E ela só vem de um coração
que busca a Ti com honestidade total, sem agenda, sem resultado pré-definido, só com a pergunta sincera: Senhor, o que Tu queres? E quando essa pergunta é feita com sinceridade, Tu respondes, meu Pai. Sempre respondestes, através da Tua palavra, através de circunstâncias que se alinham, através da paz que permanece mesmo quando a lógica diz para recuar, através de pessoas de confiança que falam a verdade no amor, através do Teu Espírito que guia a toda a verdade, como está em João 16, versículo 13. Que cada ouvinte aprenda a ouvir essas vozes com mais atenção do que ouve as vozes do medo e da dúvida. Meu belíssimo Deus, eu quero falar sobre abundância agora, porque essa oração não termina na sobrevivência, não termina no suficiente, ela aponta para mais. Porque Jesus disse em João 10, versículo 10, que Ele veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Não apenas existência, abundância. Não apenas o mínimo, o pleno. Não apenas atravessar, prosperar. E eu oro por essa abundância agora, meu Pai. Não só a abundância material, embora ela também faça parte do Teu plano para quem Te obedece, mas a abundância de paz que faz a pessoa dormir bem mesmo diante de decisões grandes. A abundância de sabedoria que faz a escolha certa parecer clara mesmo quando o ambiente está confuso. A abundância de alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota de dentro porque o Espírito habita ali. A abundância de propósito que faz cada manhã ter sentido. A abundância de amor que transborda para a família, para a comunidade, para quem está ao redor. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu, meu Senhor. E eu reclamo essa promessa agora por cada pessoa ouvinte. Que ela não viva abaixo do que Tu pagastes para ela ter. Que ela não se conforme com sobreviver quando Tu oferecestes prosperar. Que ela não aceite ansiedade quando Tu oferecestes paz. Que ela não carregue o peso sozinha quando Tu oferecestes parceria. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, como está em Mateus 11, versículo 30. Suave e leve, não pesado e esmagador. E se a vida está parecendo pesada demais, meu Pai, é porque a pessoa está carregando algo que não era para ela carregar sozinha. Que ela deixe agora, meu Senhor. Que ela solte o que está segurando com as duas mãos, com medo de perder o controle. Porque o controle que a gente pensa que tem é ilusão. A única certeza real é a Tua mão. E essa mão nunca tremeu, nunca errou, nunca soltou quem se agarrou a ela com fé genuína. Senhor, eu intercedo agora por famílias inteiras que estão num processo de reconstrução, que passaram por períodos difíceis, por crises que abalaram alicerces, por decisões que trouxeram consequências que ainda estão sendo processadas, que estão tentando se reorganizar, se reconciliar, se reerguer, que olham para frente com esperança, mas ainda sentem o peso do que ficou para trás. Meu Pai, Tu és o Deus da restauração, não da restauração parcial, da restauração completa. O Deus que restaura os anos que o gafanhoto comeu, como está em Joel 2, versículo 25. E o gafanhoto pode ter comido muito, pode ter sido muitos anos de perdas acumuladas, mas o Teu poder de restaurar é maior do que qualquer capacidade humana de destruir. Que cada família que está em processo de reconstrução ouça essa promessa hoje como se fosse a primeira vez. Que ela olhe para o que foi perdido não com amargura definitiva, mas com expectativa de restauração. Que ela saiba que a melhor decisão que pode tomar agora é a de se colocar sob a Tua cobertura e deixar que Tu trabalhes. Porque Tu restauras, meu Senhor. Tu reconstruis. Tu fazes brotar no deserto um caminho, como está em Isaías 43, versículo 19. No deserto, onde ninguém esperaria que algo crescesse.
É exatamente ali que tu mostras o teu poder de criar onde não havia nada. Que nenhuma família que está ouvindo essa oração desista de se reconstruir hoje. Que ela tome a decisão de continuar tentando, de perdoar onde precisa perdoar, de se humilhar onde precisa se humilhar, de conversar onde tem ficado em silêncio, de estender a mão onde tem cruzado os braços e de confiar que tu és o melhor arquiteto de famílias que existe. Meu querido Deus, eu quero chegar agora perto do final dessa oração com um coração cheio de gratidão. Porque de tudo que foi dito aqui, de todas as intercessões que foram feitas, de todas as promessas que foram declaradas, o que fica é isso: tu és bom, tu és confiável, tu és fiel e tu mereces toda a confiança que a gente deposita em ti. Não é fácil confiar quando a vida está incerta, não é simples entregar quando o coração quer controlar, não é automático ter paz quando a mente está acelerada, mas é possível. É possível porque tu não pediste para a gente fazer isso com força própria. Pediste para fazer isso em ti, apoiados em ti, dependentes de ti. E é essa dependência que a gente declara hoje, meu Pai. Não a dependência de fraqueza, mas a dependência de sabedoria. A dependência de quem sabe que o melhor lugar para estar é dentro da tua vontade. De quem sabe que fora do teu abrigo o vento é mais frio e a noite é mais longa. Mas dentro da tua sombra há descanso real, há segurança real, há direção real. Senhor, que cada decisão tomada a partir de hoje por cada pessoa que ouviu essa oração seja tomada de dentro do teu abrigo. Que antes de qualquer escolha grande, a pessoa venha até ti. Que antes de dizer sim ou não para qualquer coisa importante, ela coloque o joelho em terra e pergunte: Senhor, é isso? Que ela não dependa só da própria inteligência, por maior que ela seja. Que ela não dependa só da experiência, por ampla que ela seja. Que ela dependa de ti, sempre, em tudo. Porque a sabedoria começa no temor do Senhor, como está em Provérbios 9, versículo 10. E o temor do Senhor não é medo de punição, é reverência, é reconhecimento de quem tu és, é a humildade de saber que há um Deus e que Ele não sou eu. Que essa humildade seja a marca de cada ouvinte daqui para frente, meu Pai. Não a humildade que se rebaixa desnecessariamente, mas a humildade que sabe onde está a fonte da sabedoria real e que vai até essa fonte toda vez que a vida coloca uma decisão na frente. Meu amado Senhor, eu oro agora por um senso profundo de progresso em cada vida. Porque mesmo quando o caminho parece lento, há progresso. Mesmo quando a mudança ainda não é visível, há movimento. Mesmo quando os resultados ainda não apareceram, as raízes estão crescendo por baixo. E as raízes profundas são o que segura a árvore quando a tempestade vem. Que cada pessoa ouvinte entenda que os períodos em que parece que nada está acontecendo são muitas vezes os períodos em que mais está acontecendo por dentro. Que a paciência do processo não é perda de tempo, é investimento, é fundação, é preparação para uma estação de abundância que vai exigir raízes profundas para suportar o peso dos frutos. E eu agradeço por esses períodos, meu Pai. Agradeço pelos tempos em que a gente foi trabalhado por dentro antes de ser promovido por fora. Agradeço pelas esperas que formaram o caráter que os resultados rápidos nunca formariam. Agradeço pelos nãos que protegeram de destinos que pareciam bons, mas que não eram os teus. Agradeço porque tu és sábio de um jeito que a gente só entende mais tarde. E quando a gente entende, a gratidão é dobrada. Santo Deus, nos teus últimos versículos do Salmo 91, tu dizes algo que eu quero carregar até o fim dessa oração. Tu dizes que estarás com ele na angústia. Não que vai tirar a angústia antes de estar presente, que vai estar com ele na angústia, dentro dela, no meio dela, junto. Essa é a promessa mais humana de todo o Salmo, meu Senhor, porque ela não promete ausência de dificuldade.
promete presença no meio da dificuldade. E presença, para quem está sozinho no peso de uma decisão, vale mais do que qualquer resposta que a pessoa ainda não tem. Que cada ouvinte sinta essa presença agora, não como conceito teológico, como realidade, como o calor que aquece por dentro quando o mundo ao redor está frio, como a clareza que surge quando tudo parecia confuso, como a certeza que aparece quando a dúvida estava gritando. Tu estás aqui, meu Pai, nesse momento, nessa oração, em cada coração que está ouvindo. Tu estás presente com tudo que tu és, com toda a tua sabedoria, com todo o teu amor, com todo o teu poder e com toda a tua disposição de guiar cada vida que se entrega nas tuas mãos. E a entrega é o que fica, meu Senhor. É o ato final de fé depois de orar, depois de buscar, depois de pedir sabedoria. A entrega que diz: fiz o que podia fazer. Coloquei diante de ti o que estava dentro de mim. E agora deposito nas tuas mãos o resultado. Não com indiferença, com confiança, com a certeza de que as tuas mãos são mais capazes do que as minhas de cuidar do que me é precioso. Que cada pessoa que ouviu essa oração faça essa entrega hoje, meu Pai, com o nome dela, com a decisão dela, com o peso dela, com o sonho dela, com o medo dela, com tudo. Que ela coloque tudo nas tuas mãos e descanse nessa entrega, porque tu és digno de confiança, meu amado Criador. Sempre fostes, sempre serás. Do princípio ao fim, da decisão de hoje até o último dia, tu és o mesmo Deus. Fiel, bom, presente, poderoso, amoroso e completamente capaz de guiar cada vida que decide habitar no teu abrigo. Que seja assim, Senhor. Que cada decisão tomada a partir daqui seja marcada pela tua paz. Que cada passo dado seja sustentado pela tua mão. Que cada vitória colhida seja reconhecida como fruto da tua fidelidade. E que ao final de cada travessia, a boca de cada ouvinte transborde de gratidão ao Deus que guiou, que guardou, que sustentou e que nunca, em nenhum momento, deixou de ser o abrigo e a fortaleza prometidos no Salmo 91. Toda honra, toda glória e todo louvor são teus, meu belíssimo Deus. Hoje, amanhã e por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, o único nome acima de todo nome. O único pelo qual a gente tem acesso ao trono do Pai. O único que abriu o caminho que nenhum ser humano poderia abrir. Amém e amém. Esse devocional de oração tocou o teu coração? Então inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma oração. Deixa o teu amém aqui nos comentários e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. No comentário fixado tem um material especial para ti. Uma jornada de transformação diária pelo Salmo 91, com reflexões, declarações e orações guiadas para cada dia. Acessa agora. Vai valer cada minuto.